Antes de qualquer palavra ser dita, respire fundo, sinta o silêncio. Esse momento agora, tão simples e aparentemente comum, pode ser mais sagrado do que você imagina. Porque é justamente aqui, no meio da pressa, da confusão, das notificações, dos boletos vencidos e da esperança que ameaça se apagar, que algo profundo pode acontecer. É aqui que a voz de Deus costuma sussurrar mais forte. Mas será que a gente ainda sabe ouvir? Antes de orarmos, quero que você imagine algo. Um lugar silencioso, longe do barulho da cidade, onde tudo dentro de você finalmente se aquieta. Um lugar onde a alma respira. Um lugar onde as respostas não chegam de imediato, mas a paz. Essa sim, já começa a tocar. Agora pense comigo. Quantas vezes você já orou sem saber se estava sendo ouvido? Quantas vezes você derramou palavras, mas no fundo sentiu como se estivesse falando com o teto? E mesmo assim, continuou. Por quê? Existe algo dentro de nós que insiste. Algo que nos empurra a dobrar os joelhos quando o chão parece ter desaparecido. Algo que nos faz continuar mesmo quando tudo grita para desistirmos. E é justamente esse algo que nos leva a Hebreus 11. Porque talvez, só talvez, a resposta para essa inquietação esteja escondida nas entrelinhas daquele capítulo esquecido por muitos, mas carregado de uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria fé. Mas o que é, afinal, essa fé? E por que ela parece ser tão essencial quando tudo desmorona ao nosso redor? Se você já se perguntou isso, e especialmente se já sentiu que sua fé estava por um fio, então o próximo passo dessa caminhada vai te surpreender. Hebreus 11, 1, uma frase curta, apenas uma linha, mas dentro dela, o peso do invisível. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pare por um segundo, leia de novo. Essa não é uma frase para decorar, é uma revelação para digerir com a alma. A fé não é uma aposta otimista, não é um pensamento positivo de quem tenta se enganar diante do caos. Fé é matéria bruta, é substância. É algo que não se vê, mas pesa. Não se toca, mas sustenta. É como caminhar sobre uma ponte invisível, passo após passo, mesmo quando tudo ao redor diz que você vai cair. É como carregar nos bolsos um recibo assinado por Deus, mesmo sem ter o produto ainda nas mãos. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo diz, acabou, mas algo dentro de você te faz dizer, ainda não. Aquele instante em que o diagnóstico chega, a porta se fecha, a conta fica no vermelho. Mas algo mais profundo sussurra, continua. É isso. É essa substância que nos mantém de pé quando o chão cede. Mas, se a fé tem peso, porque às vezes ela parece tão leve, tão frágil, tão difícil de segurar. Será que ela desaparece nos dias ruins? Ou será que é nos dias ruins que ela ganha forma? E se o que chamamos de fraqueza for, na verdade, o começo da sua construção? Se você acha que já entendeu o que é fé, espere até ver o que acontece quando ela é confrontada pelo silêncio de Deus. É fácil falar de fé quando tudo vai bem. Quando as contas estão pagas, a saúde está em dia, a geladeira cheia e os planos fluem como um rio tranquilo. É nesse cenário que muitos dizem, Deus é bom. Mas, e quando o rio seca? E quando o telefone toca de madrugada com uma notícia que arrebenta o peito? Quando o envelope com a demissão cai sobre a mesa como um soco no estômago? Ou quando o médico abaixa os olhos e solta aquele suspiro que ninguém quer ouvir? É aí que a fé deixa de ser poesia de culto para se tornar sobrevivência da alma. Você já esteve nesse lugar? Onde cada oração parece bater no teto e ricochetear de volta para o seu peito cansado? Onde você pede, clama, suplica, e tudo continua exatamente igual? Ou pior,
parece que piora. É nesse campo minado que a fé é provada. Não por inimigos visíveis, mas por perguntas silenciosas. Será que Deus me ouve mesmo? Será que Ele se importa? Será que vale a pena continuar acreditando ou tudo isso é só um consolo ilusório? Talvez você não tenha respostas. Talvez ninguém tenha. Mas mesmo assim, algo dentro de você se recusa a largar a mão dele. E isso, essa insistência quase teimosa de continuar orando, mesmo quando tudo desmorona, talvez seja o ato mais puro de fé que alguém pode ter. Mas se o céu está em silêncio, será que ele realmente se afastou? Ou será que, no silêncio, algo maior está sendo formado bem dentro de você? O silêncio de Deus tem um som. E quem já viveu sabe. Não é o silêncio qualquer. É um tipo de vazio que grita. Um eco que ressoa dentro do peito, como se o céu estivesse de portas fechadas e as orações batessem nelas, voltando sem resposta. Você já orou com tudo o que tinha e recebeu o nada como resposta? É como estar em alto mar, em meio à tempestade, e gritar por socorro. Mas ninguém vem. Nenhuma voz, nenhuma luz, nenhum sinal. É nesse silêncio que muitos desistem. É nele que a dúvida ganha voz. E é exatamente aí que o inimigo sussurra. Tá vendo? Ele não se importa com você. Mas, e se o silêncio não for abandono? E se for um processo? E se o que parece ausência for, na verdade, lapidação? Pense na semente. Ela é enterrada, envolta em escuridão, silêncio e solidão. Mas ali, nesse lugar onde nada se vê, onde ninguém a aplaude, ela está sendo transformada. Será que sua fé não está passando por esse mesmo estágio? Talvez o silêncio de Deus pese tanto porque Ele está construindo algo dentro de você que palavras não seriam capazes de moldar. Mas se for isso mesmo, se for lapidação, por que ainda parece tão solitário? E como é possível seguir em frente, continuar crendo quando não se escuta mais nada? A resposta pode estar em algo que o mundo nunca vai entender. A fé escondida nos gestos invisíveis do cotidiano. A fé mais poderosa nem sempre grita no púlpito. Ela sussurra na cozinha de uma mãe cansada, no ônibus lotado de um pai desempregado, ou no travesseiro molhado de alguém que ora baixinho para não acordar os filhos. É aí que a fé ganha rosto. Não nos palcos iluminados, mas nos bastidores da vida. Ela aparece na mulher que acabou de receber um aviso de despejo, mas ainda assim coloca um prato de comida na mesa, dobra os joelhos e diz: "Obrigada, Senhor." Ela se revela no idoso que perdeu tudo, menos a Bíblia gasta. Aquela que ele ainda lê com os olhos cansados, como quem segura uma corda invisível para não desabar. Fé é isso. Não um sentimento elevado que só visita os espirituais, mas uma escolha crua, diária, real, de continuar crendo quando nada mais parece justificável. Você já reparou como essas pessoas quase nunca aparecem nas manchetes? Elas não viram pregações, mas aos olhos de Deus são gigantes. Gente simples, com histórias que jamais serão escritas em livros, mas que estão registradas no céu com tinta de eternidade. E talvez, só talvez, você também seja uma dessas histórias. Talvez sua luta silenciosa, que ninguém vê, tenha um impacto muito maior do que você imagina. Mas se tudo isso é tão invisível, se ninguém aplaude, se não há garantias visíveis de vitória, por que essas pessoas continuam? O que será que elas sabem ou sentem que a maioria não consegue perceber? Talvez seja porque elas entendem o poder que existe até mesmo na oração mais pequena, mais solitária, mais esquecida. Existe algo quase escandalosamente poderoso em uma oração sincera. Não aquela oração ensaiada, cheia de palavras bonitas,
mas aquela que nasce entre lágrimas abafadas no travesseiro. Aquela que vem do fundo de um coração quebrado, que já não tem forças para disfarçar a dor. Você já orou assim? Uma oração sem filtro, sem pose, sem controle. O tipo de oração que parece pequena demais para mover o céu, mas grande o suficiente para fazer Deus parar tudo e escutar. Porque veja bem, oração não é mágica, é conexão. É a ponte invisível entre a sua alma e o coração de Deus. É o fio que ainda nos liga à esperança quando tudo mais se rompeu. Mas aqui está o mistério. Muitas vezes a gente ora e nada muda. Ou melhor, nada parece mudar. Só que a verdade é que cada palavra lançada no céu é como uma semente. Você não vê a raiz crescendo, mas ela está se espalhando no escuro, no silêncio, na espera. E se a sua oração de hoje for a resposta de alguém amanhã? E se aquela vez que você pediu por força foi, na verdade, o estopim de uma transformação invisível, não só em você, mas em gerações futuras? Porque o impacto de uma oração não está no volume da voz, mas na entrega do coração. Mas se é assim, se nossas orações têm esse poder silencioso, por que será que às vezes sentimos que estamos orando sozinhos? Talvez a chave esteja nos exemplos que vieram antes de nós. Naqueles que oraram, acreditaram, esperaram e, mesmo sem ver o milagre com os próprios olhos, prepararam o caminho para que outros vissem. Há nomes que ecoam como trovões na história da fé: Abraão, Moisés, Noé, Ana, Ruth, Davi. Gente que não tinha mapa, mas seguiu o caminho. Gente que ouviu promessas impossíveis e ainda assim acreditou nelas como se já fossem realidade. Pense em Noé, construindo uma arca gigantesca em terra seca, sem sinal de chuva no horizonte, com todos ao redor zombando, apontando, chamando-o de louco. Mas ele martelava, em nome da fé. Ou em Abraão, subindo o monte com o filho nos braços e a madeira nas costas, sem saber como Deus iria intervir, apenas certo de que ele interviria. E Ana, que chorava no templo, incompreendida até pelo sacerdote, mas que não largava o altar. Nem a esperança de gerar aquilo que ninguém acreditava mais ser possível. Essas pessoas não eram super-heróis. Eram carne e osso. Tinham dúvidas, medos, falhas, como eu e você. Mas elas tinham algo que o mundo não conseguiu apagar. Uma fé que não precisava ver para continuar andando. E hoje, será que ainda existem pessoas assim? Sim, muitas. Você pode até não ver seus nomes estampados em livros ou sermões, mas elas estão aí, orando em silêncio, amando em segredo, crendo contra todas as evidências. Aquela mãe que ora pelo filho nas drogas há anos, o pai que perdeu tudo, mas ainda agradece pela comida que tem. O jovem que prega com a mochila furada nas costas e o coração cheio da palavra. Eles existem e brilham. São faróis em meio à neblina da incredulidade. E seus exemplos são como brasas. Mesmo quando tudo parece frio, basta se aproximar e você sente o calor da fé acesa. Mas, se pessoas tão diferentes, em épocas tão distantes, conseguiram caminhar confiando, o que isso nos diz sobre a nossa própria jornada? Talvez tudo isso esteja nos preparando para algo maior do que conseguimos imaginar. Agora pare por um instante e pense em você. Sim, você. Com suas dores que ninguém conhece por completo. Com suas orações que às vezes parecem ter sido engolidas pelo silêncio. Com suas madrugadas em claro e suas manhãs em que a fé mal consegue sair da cama. Já passou pela sua mente que você está vivendo o seu próprio Hebreus 11? Talvez ninguém vá escrever seu nome num capítulo da Bíblia. Mas, se Deus estivesse redigindo um novo versículo agora, será que não incluiria sua luta silenciosa?
sua persistência, sua fé, mesmo ferida, mesmo falha, mesmo cansada. Porque a verdade é que você também está numa jornada. E como toda boa jornada, ela tem vales profundos, montanhas difíceis e trechos onde a estrada simplesmente desaparece. A caminhada da fé nem sempre tem placas visíveis. Muitas vezes, ela é feita no escuro, com os pés machucados, o coração pesado e os olhos embaçados por lágrimas que ninguém vê. Mas ainda assim, você continua. E só quem já caminhou nesse terreno sabe o que é isso. Sabe o que é seguir sem saber para onde, apenas porque ouviu uma promessa e decidiu acreditar que aquele que prometeu é fiel. Você já se deu conta disso? Que talvez sua resistência seja, na verdade, uma forma de louvor. Que cada passo seu, mesmo os trôpegos, está sendo contado por um Deus que vê o invisível. E se a sua história estiver sendo construída não para terminar em você, mas para transformar outros? E se o seu testemunho estiver nascendo justamente agora, no meio dessa dor que parecia não ter sentido? Talvez o verdadeiro milagre da fé não esteja em receber a promessa, mas em continuar caminhando, mesmo sem vê-la se cumprir ainda. Chega um momento na caminhada em que algo muda. Não porque as circunstâncias melhoraram, não porque as portas finalmente se abriram, mas porque a fé, aquela fé que parecia frágil, amadureceu. Ela deixou de ser apenas uma esperança silenciosa e se transformou em testemunho vivo. Aquela oração feita no escuro, hoje se tornou luz para alguém. A dor que parecia inútil, hoje é a palavra que consola. As lágrimas que ninguém viu, hoje são a água que rega outras sementes. Você não percebeu, mas enquanto caminhava, Deus estava escrevendo a sua história. E agora, ela pode tocar outras. Porque fé verdadeira não termina em nós. Ela transborda, ela marca, ela inspira. Você se tornou aquilo que nem imaginava. Um farol no meio da tempestade. Uma ponte entre o céu e alguém que pensava em desistir. E tudo começou com uma oração sincera. Então, se hoje seu coração foi alcançado por essa palavra, se essa jornada de fé falou com você em algum ponto, se sentiu que Deus estava te chamando, te lembrando, te abraçando, não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva aqui no canal Luz no Caminho e caminhe conosco em direção à fé que transforma, sustenta e renova. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma palavra que acenda a luz. E talvez essa luz seja você.